paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Amém? Jeremias, capítulo 32. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Verso 16 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 32, verso 16 em diante, diz aqui, né, a respeito da oração de Jeremias a Deus. Mas eu vou ler também o verso aqui, alguns versos anteriores, que é o verso 14 e 15, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, toma esta escritura, esta carta de compra, tanto a selada e esta que está aberta, e ponha em um vaso de barro para que possam se conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ainda serão compradas casas e herdades e vinhas nesta terra. Em que condições Deus estava falando com Jeremias para ele comprar um terreno, uma casa, e pegar essas escrituras e colocar em um vaso de barro. Quando ainda eles estavam cativos há 18 anos já, né? E ali Deus dizendo que mesmo na situação em que eles se encontravam, era para ele comprar essa casa. Por quê? Um simbolismo ali, né, da garantia. Deus estava desenhando para o povo quando Jeremias fazia daquela forma, para que o povo entendesse que mesmo aquilo que os olhos deles estavam vendo era o contrário, era destruição, era escravidão. A esperança, existia a esperança, porque Deus, ele já tinha entrado com a vitória, era uma garantia de bênção para o povo de Deus. E veja, ó, e depois que dei a Baruque, filho de Nerias, a escritura da compra, eu orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, e com o teu grande poder e com o teu braço estendido, e não há alguma coisa que seja demasiadamente difícil para ti. Então agora, Jeremias, ele ora a Deus, o Criador do céu e da terra. Uma oração que nós temos que exercer, praticar, muito comum, né, para aquele que conhece Deus verdadeiramente, reconhecendo a grandeza que Ele é o Deus Criador do céu e da terra. O que tem aqui de diferencial é que nós hoje, nós vimos, né, através da palavra de Deus, nós somos testificados pelo Espírito Santo de Deus da vinda do Messias. Nós sabemos que isso já aconteceu, ele veio, então nós oramos ao Pai no nome do Filho, no nome de Jesus. Então, a nossa oração ao Pai, ela é direcionada a Deus no nome de Jesus. Não, tu que usas de misericórdia com milhares e retribui a maldade dos pais no seio dos seus filhos, depois deles. Deus grande, poderoso, o Senhor dos exércitos é o teu nome. Então, parece, né, quando nós olhamos dizendo aqui que ele tem amor, né, ó, que as suas misericórdias com milhares, aí você logo pensa, né, nossa, mas se Deus usa com a misericórdia dele com milhares, por que ele, então, ele pega o pecado do filho e derrama, do pai e derrama sobre o filho? Não é Deus quem faz isso, mas é devido ao pecado, as decisões que um líder, uma família, um pai, uma mãe toma, isso vai respingar nos filhos, isso vai ser direcionado para outras gerações, porque eles não conheceram o amor de Deus, porque não foram direcionados, não foram ensinados pelo pai e pela mãe. Então, é que eles reconheciam que eles estavam passando, Jeremias reconhecendo de que eles estavam passando por momentos difíceis, mas porque devido ao pecado geracionais, que vem de geração em geração, pecados que aos olhos oculto, mas ele tinha uma legalidade no mundo espiritual. Ó, grande em conselho e magnífico em obras,
Assim é o nosso Deus, porque estão os teus olhos abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Então, todos nós, Deus está com os olhos dele fito em nós a todo momento. E segundo o fruto das suas obras. Nada, né, vai ficar oculto. Então, Deus, ele está de olho nos nossos caminhos, né? E ele é quem tem o poder de nos medir, de nos julgar, de nos falar avante, para, fica, vai, né? Então, aqui Jeremias, ele sabendo que o grande é Deus em conselho. Quando nós buscamos nele, é ele quem vai nos aconselhar. É ele que vai realizar grandes obras nas nossas vidas. E continuando, verso 20, ó. Que puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até este dia, tanto em Israel como nos homens, e tens feito um nome como se vê no dia de hoje. Então, até nos dias atuais, não só no dia de hoje que Jeremias se encontrava, mas até nos nossos tempos, nós temos visto sinais e maravilhas, os feitos do Senhor na face da terra. E no Egito foi necessário Deus, né, ali exercer mão forte, mandar as 10 pragas. Então é necessário o homem entender que Deus sempre vai estar no controle de todas as coisas. E olha ele continuando. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, e com mão forte e braço estendido, e com grande espanto. Então Deus, ele é um Deus de maravilha, um Deus de milagre, um Deus do impossível. Parecia que aquele povo não ia conseguir ser liberto na mão do Egito. Mas Deus é Deus que não retrocede aqueles que o buscam. Ó, e lhes deste esta terra da qual juraste a teus pais, que daria terra que mana leite e mel. Então era a terra ali, né? Agora, que Deus tirou eles do Egito e deu algo bom para eles. Deu algo bom para eles, ó. E entraram e possuíram, mas não deram ouvido à tua voz, nem andaram na tua lei. Nada fizeram daquilo que lhe ordenaste fazer. Portanto, tens feito vir sobre eles todo este mal. Então, há condições para eles continuarem tendo a bênção. Não era só tomar posse da terra, mas era permanecer nos caminhos do Senhor. Era permanecer segundo a vontade do Pai, em obediência ao Senhor, o Criador do céu e da terra. 24. Eis que com ariestes atacaram as cidades para tomá-la, e a cidade vai ser entregue na mão dos caldeus, que pelejaram contra ela pela espada, pela fome, pela pestilência, e veio, pois, a acontecer o que tu disseste, e eis aqui o está presenciando. Então, tudo que Deus disse que iria acontecer, que Israel seria ali saqueado pelos caldeus, eles estavam dizendo, está acontecendo. Nós estamos sentindo na pele, porque nós distanciamos do nosso Deus. Quando nós entramos na nossa terra, que mana leite e mel, nós retrocedemos na presença do Senhor. Isso é muito perigoso. Deus, ele está aqui falando para o profeta que era para ele comprar terras e colocar dentro de um vaso de barro, tampar e guardar para ser conservado. Isto é, eu mesmo vendo vocês aí sofrendo porque vocês estão colhendo uma colheita por causa dos seus próprios caminhos, por causa das suas próprias decisões, mas eu tenho restauração. Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo. Talvez você não está numa colheita boa, mas Deus, ele não abandona os seus. Um filho para Deus, quando se torna filho, no nome de Jesus, quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele nunca vai deixar de ser filho. É para sempre filho. Mas Deus, ele sempre vai fazer o quê? Vai nos espremer aqui, vai nos espremer ali, para nos colocar no centro da vontade dele. Ele não abre mão de nós, mas não é conforme nós queremos, é conforme ele quer para cada um de nós.
Verso 25 diz assim, ó: E tu, Senhor, Deus, me disseste, compra a herdade por dinheiro e ponha testemunhas, embora esta cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus. Então, quando Deus diz ali, ó, vai lá e compra, né? Era o Espírito Santo de Deus falando ali, né? Deus falando com Jeremias, dizendo, olha, o estado em que vocês se encontram, a circunstância presente desse momento, ela não se compara com o que eu vou fazer, com a restauração que vai haver sobre vocês, com a restauração que vai chegar sobre vocês. O que Deus está dizendo para mim e para você? Não deixe de sonhar, não deixe de crer, não deixe de avançar, não procrastina, não dá lugar para o inimigo implantar na tua mente de que é o fim. Pode você olhar para uma situação, ele se encontrava numa situação de escravo, ele se encontrava numa situação de escravidão, mas Deus dizendo, guarda essa palavra. Quando guardava aquela escritura eu tenho com vocês uma promessa, né? Aquela escritura daquela compra era dizendo, olha, é verdadeiro, confia, creem, né? O estado em que vocês se encontram não se compara com aquilo que eu vou fazer sobre vocês, sobre o julgamento que eu vou fazer sobre aqueles que têm posto a mão sobre vocês, né? Deus é Deus quem julga o injusto e o justo. Então Deus ali só queria que eles se voltassem inteiramente a Ele. Porque quando nós nos voltamos ao Senhor, Ele não olha o tempo em que você esteve no Egito. Ele não vai olhar o tempo em que você se encontrou longe da presença, aleluia. Mas Ele vai querer, né, ali te pegar como filho e dizer, olha, sabe aquela escritura, aleluia, que estava lá num vaso de barro? É o que eu tenho para você, você tem algo ainda comigo. Nessa terra que mana leite e mel, você tem a sua herdade guardada. Ela só não está nas tuas mãos porque você foi desobediente, aleluia. Então, quando nós nos voltamos ao Senhor, tudo que está preso espiritualmente, Deus, Ele derrama sobre mim, sobre você, aleluia. Que nós não venhamos fugir dos processos, né? Que nós não venhamos fugir daquilo que Deus tem posto na minha e na tua mão. Que nós não venhamos ficar com a palavra do homem, mas que nós venhamos ficar com aquilo com que Deus tem falado ao meu e ao teu coração. Aquilo que Deus tem falado, tem dado sinais e maravilhas. Talvez você olha para a sua situação e você não encontra saída. Talvez você olha para a tua situação e você diz, Senhor, que deserto eu tenho me encontrado. Senhor, estou cercado pelos caldeus. Senhor, estou escrava dessa situação. Mas quando você volta ao Deus poderoso e ora como Jeremias orou e disse, ó Senhor Deus, eis que tu fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, e não há coisa alguma que seja demasiadamente difícil para ti. Quando nós oramos a Deus, dizendo, Senhor, para mim é impossível, mas para o Senhor não é. Talvez, Senhor, eu sei que essa situação em que me encontro é para eu aprender algo, é para o Senhor me direcionar para algo, é para que o Senhor venha ser o Senhor da minha vida por inteiro. Talvez, Senhor, uma legalidade, né, dos meus antepassados, talvez seja aí um pecado geracional, Senhor, mas eu quero abrir mão, eu quero repreender, eu não quero continuar. Se meus pais se separaram, eu não me separo, eu vou pagar o preço, Senhor, eu vou estar diante de Ti por inteiro, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, se na minha família teve, Senhor, pessoas com mão sanguinária, eu não sou, Pai, eu decido ser diferente. Se tinha alguém que derramava ira, maldição sobre a vida de outras pessoas, eu não sou dessa forma, meu Pai. Eu quero estar diante de Ti. As injustiças que chegam até a mim, meu Pai, eu entrego diante do Teu altar. Seja feita a Tua vontade, porque assim como eu preciso das Suas misericórdias, Senhor, também eu sei que aquela pessoa precisa. Assim como o Senhor revela para mim que o Senhor põe luz nas minhas trevas, nos meus pecados, no que eu preciso consertar diante de Ti, coloca também na vida do meu irmão, da minha irmã, para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que nós venhamos orar ao Senhor assim, dessa forma, dessa maneira,
pedindo para Deus nos direcionar. Então nós vemos aqui o cuidado, o amor, o zelo de Deus para com o povo dele, quando ele direciona o profeta Jeremias para a compra daquelas terras, isto é, olha, Jeremias, mostra para eles que, olha, isso aí não é o fim. Eles estão indo cativo, estão passando por esse problema, mas há uma esperança, tem uma promessa sobre a vida deles, tem um galardão reservado para cada um deles. Eu tenho promessa, né? Porque ó, no verso 15 que Deus disse, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, né? O Deus de Israel. Então aqui Jeremias falando que foi Deus quem falou com ele e tá falando conosco no dia de hoje. Ainda serão compradas casas, herdades e vinhas nessa terra. Qual é a terra em que você se encontra? A terra emocional, espiritual, financeira, material. Onde você tem se encontrado dessa maneira? Talvez você olha e não vê saída. Você fala, essa terra é uma terra seca, Senhor. Essa terra parece que não frutifica, meu Pai. Mas Deus está dizendo, você ainda vai se alegrar, você ainda vai comprar terras, herdades, vinhas nessa terra. Vocês ainda vão ser felizes nessa terra, aonde, né, espiritualmente dizendo, caldeus é o inimigo da minha e da tua alma. Tem vindo colocar medo, afronta, perseguições, calúnias, mentiras. Porque o inimigo sabe onde vai nos paralisar. Porque quando nós estamos nos levantando espiritualmente, o inimigo, ele fica furioso. Porque ele, quando vê um homem e uma mulher de Deus, que ora, que busca, que clama a Deus todos os dias. E eu não digo orar, vou perguntar para você, quanto tempo você ora? Se você perguntar para mim, eu não vou falar para você quanto tempo eu oro. Porque eu oro a todo tempo. É lavando uma louça, varrendo uma casa, é andando na rua, é glorificando, pendurando uma roupa. Isso tudo é uma oração. Falar com Deus a todo momento, a todo tempo, é uma oração. Mas é necessário o nosso tempo individual com Deus. Porque é onde nós calamos todas as vozes. Aonde nós calamos as nossas vozes também. Onde nós calamos nós mesmos. Para quê? Para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, para nós estarmos conectados com o Pai, para que nós venhamos receber direcionamento do Paizinho querido, em nome de Jesus, amém? Então, fique com essa palavra de Deus para o dia de hoje, né? Assim como Jeremias, Deus falou, vai lá e compra, porque assim diz o Senhor. Fique com essa frase, né? Esse versículo do capítulo 32, verso 15, que diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda serão compradas casas, herdades, vinhas nesta terra. Então, o Senhor está dizendo, olha, tem uma promessa para vocês, né? Uma promessa divina, de restauração, de transformação. Tem uma promessa vinda do trono de Deus. Não é promessa vinda de homem, não é promessa feita por homens, por boca de homem, que fala hoje e não sustenta amanhã. Não é vindo de um homem que brinca, né? Às vezes ali com o sentimento, com as intenções, que tenta fazer o outro de marionete. Não, não é. Mas é uma promessa vinda do próprio Deus, para o meu e para o teu coração. Porque ainda serão compradas casas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda serão compradas casas, herdades e vinhas nessa terra. Você ainda vai usufruir do melhor de Deus na tua vida, mesmo que os teus olhos não estejam vendo, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você olhe e fale, Senhor, estamos cercados pelos caldeus, Senhor, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo saqueados, mas veja o que Jeremias falou, que ele usa de misericórdia com milhares e retribui a maldade do pai no seio dos filhos. Então é necessário vigiar e renunciar toda a legalidade que veio sobre a tua vida através de pecados geracionais, que veio de geração em geração. Se você, a minha mãe era nervosa, eu sou igual a ela, tá repreendido no nome de Jesus. Eu tenho um caráter de Cristo, eu sou como Cristo. Ah não, eu não aceito isso e aquilo, não, eu tenho caráter de Cristo. É óbvio
que tem situações em que você vai agir, mas segundo a palavra, né? Você não vai engolir, não vai sofrer coisas, e nós não podemos ser tão hipócritas de dizer que você tem que aguentar uma situação até o fim, aonde que às vezes você está sendo saqueado todos os dias, até mesmo para não reconhecer Deus como teu Senhor e Salvador, porque você tem coisas que não é espirituais, são carnais. Então você tem que pedir discernimento, estar na presença do Senhor, estar fundo com Deus. Para quê? Para discernir entre as coisas espirituais e as carnais. As coisas em que você pode decidir com Deus e aquilo que você precisa decidir, né? Com base no que a palavra de Deus te direciona, no nome de Jesus. Amém? Então é necessário renúncias, falar, declarar, é você lembrar, Senhor, as minhas finanças estão travadas. Talvez você esteja assim, mas em algum tempo na tua vida, você usufruiu de coisas ilícitas? Ah, mas não, nunca usei droga, talvez você vai falar. Mas às vezes você comprou um DVD pirata. Isso é uma legalidade para o inimigo agir na tua vida. Porque alguém fez aquela música, aquele louvor, aquele filme, ele gastou dinheiro, gastou tempo da vida dele, e quando alguém vai lá e pirateia, alguém vai lá, né, e rouba, aquelas pessoas que têm aqueles aparelhinhos que rouba sinal, você está roubando algo de alguém, você está usando algo que não é teu, é ilegal, é ilícito aquilo. Então você está abrindo portas para quê? Para o inimigo agir na tua vida. Ah, eu comprei uma bolsa aí maravilhosa de uma marca tal. Quanto você pagou? Ah, R$100, 50. E aquela bolsa você sabe que custa 10 mil, 1 milhão. Então você está usando, você está idolatrando uma marca, você está idolatrando algo que alguém está pirateando, que é ilícito aquilo. Um tênis de marca falsificada, pirateada, você está usando. Então, no começo, né, quando eu vendia roupa, ainda vendo, eu ia comprar, às vezes eu trazia, né? E eu estava no começo da caminhada com Cristo. Ainda no começo eu nem estava indo para a igreja. Mas quando eu aceitei Jesus, me batizei, o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Que aquelas coisas que eu trazia ali com marca, né? Que eles dizem primeira linha, era ilícito, era pecado. E eu não trouxe mais. A gente tem que vigiar. Porque aquilo é uma porta de legalidade para o inimigo agir na minha e na tua vida. Para bloquear as nossas finanças. Então, às vezes até em altares, em igreja, tem lá um DVD, um CDzinho lá, pirata. Né? Então, não pode. Né? Nós temos que ser justos, temos que ser corretos, nós temos que evitar, né, dar legalidades. Então, o que nós fazemos, isso pode acarretar na vida do seu filho. É uma porta aberta. Às vezes você fala, nossa, mas eu não sei o que acontece. Para mim, tudo é difícil. Mas como que é a tua boca? Você tem declarado a bênção ou a maldição? Você tem falado, eu creio, eu acredito, eu clamo, eu louvo, eu bendigo o nome do Senhor. Porque Deus tem nos direcionado para que nós venhamos ter esperança, mesmo em tempos difíceis. Assim como Ele estava direcionando esse povo de Israel. Olha, tenha esperança, acredite. Vocês ainda vão construir, mas Deus podia tirar aquele povo pouco tempo daquela situação em que eles se encontravam, de escassez, de perseguição, de estarem na mão do inimigo, de estar como escravo. Mas era necessário eles se voltarem inteiramente ao Senhor com o coração puro e quebrantado. E é o que Deus quer fazer na minha e na tua vida. É o que Deus quer fazer nas nossas vidas, que nós venhamos viver totalidade de tudo que Ele tem para mim e para a tua vida. Que nós venhamos viver por inteiro, e é necessário nós renunciarmos, nós fazemos oração no nome de Jesus, né? Seja no passado, você talvez usou alguma droga, você se prostituiu, você teve derramamento de sangue na tua família, então você vai começar a quebrar tudo isso, pedindo perdão e dizendo, Senhor, eu quebro no nome de Jesus todo esse mal, toda essa legalidade, e o Espírito Santo de Deus vai começar a trazer na tua memória, né? Outra coisa que também vai
fechar financeiramente a tua vida, vai bloquear. Pessoas que às vezes vai trabalhar no lugar, aí você faz um acordo com o teu patrão, vai ganhar X, vai receber tanto. Aí lá no meio do caminho, o patrão ofereceu aquilo e você começa a achar que é muito pouco. De vez você chegar e terminar, ó, encerrou por aqui, não dá mais, a pessoa vai e ela entra com uma ação contra aquela empresa. E às vezes aquela pessoa, ela cria situações de mentira para levar vantagem. E isso também bloqueia financeiramente a vida de uma pessoa, né? E espiritualmente nem se fala. Então, todas as brechas que nós possamos ter dado no passado para não ter finanças, e às vezes tem ministérios que estão assim, né? Que não crescem porque tem ali uma brecha aberta, tem uma porta aberta de maldição. Que nós venhamos olhar para dentro de nós, da nossa casa, e começar a tirar aquilo que não é bom, aquilo que não é de Deus, aquilo que Deus não se agrada, né? Às vezes vai levar um tempo, né? Ainda mais quando nós moramos e tem filhos já maior de idade, que tem a vida, o caminho deles. Nós temos que orar amarrando aquele mal no nome de Jesus, porque nós não temos como nos desfazer daquilo que não é nosso. Então, tem coisas que eu entro no quarto do meu filho e que eu faço? Não vou ser hipócrita falar que tá tudo certo. Eu vou lá e vou orando em tudo e pedindo, Senhor, eu amarro o poder maligno que pode existir nesses objetos, nessas coisas, né? Eu amarro, Deus, no nome de Jesus, porque quem tem que abrir mão de certas coisas, né? Idolatrias de filme, de coisas, né? Que tem aí no mundo que parece ser tão inofensivo, mas a gente sabe que traz um peso, né? É meu filho. Então, o que eu digo? Nós temos que pedir sabedoria para Deus, para nós guerrearmos e começar a desfazer de todas as obras malignas que podem estar sobre mim e sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Então, aqui, quando Deus está nos direcionando, Ele está dizendo, olha, talvez você não está vendo, nesse início de 2026, um ano promissor. Talvez você está ouvindo muitas coisas, talvez você olhe para a tua finança e não vê saída, mas Deus está dizendo, começa. Como assim Jeremias orou e dizendo, ó, nós sabemos que todo o mal que tem vindo sobre nós, porque é devido aos pecados dos nossos pais, é coisas geracionais, é coisas que veio do antepassado, são manias que foi repetidas. Não é porque o filho não pecou, é santo, não. Uma pessoa que é criada num lar totalmente disfuncional, que não adora a Deus, ele vai seguir o exemplo dos pais. O exemplo fala mais do que 1000 palavras. E então, quando você vai para Jesus, você não vai ter ainda entendimento, mas você talvez ainda carrega situações, jeito de decidir suas coisas, como seus pais decidiam, né? Às vezes você é encrenqueira, barraqueira, gosta de causar confusão, é briguenta. É meu jeito. Não. No nome de Jesus, se você tem o caráter de Cristo, você tem que ser transformado. Eu anulo, eu quebro, eu não aceito esse espírito de confusão na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não aceito a escassez da minha casa. Começa a orar na tua casa, dizendo, Senhor, aonde está aqui a legalidade para agir na minha vida espiritual? Aí você vai orar, Senhor, aonde está a legalidade agindo na minha vida sentimental, na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida espiritual, no momento com o Senhor? Que nós venhamos fazer essas orações todos os dias. Todos os dias. Uma outra coisa que nós aqui em casa começamos, no nome de Jesus, é o pote da gratidão com Cristo. Eu queria um pote lindo, aquele todo enfeitado, eu não tinha, peguei o que eu tinha, depois eu vou mandar fazer um desenho, gratidão a Deus, colocar lá, e já coloquei um bilhetinho no pote, que é o pote para gratidão do Senhor, ninguém pode abrir, não está selado, por respeito ao Senhor, temor a Deus, ninguém pode abrir aquele pote para ler o que o outro está agradecendo. E depois, quando encher até a boca, nós vamos queimar louvando ao Senhor em oferta, né? Gratidão ao Pai poderoso e santo. E esse pote pode se encher em um mês, em uma semana, em 2 meses. Depende de cada um ser grato com o Senhor todos os dias. E essa é uma ideia para a tua vida, né? Faça o pote da gratidão na tua casa.
né? Faça aí o potinho da gratidão, e eu falo ali, todo dia nós temos algo para agradecer ao Senhor. Então, quando você passar pela sala, tem ali, né? Tem ali um caderninho que dá para destacar, escreve a sua gratidão, dobra e põe lá dentro do pote, né? A oração de gratidão escrita ao Senhor, em nome de Jesus. Tem pessoas que têm dificuldades de orar a Deus falando. Comece escrevendo. Às vezes eu tô na sala e tô ali, orando, né? Escrevendo na minha mente, falando. Minha filha às vezes me fala, filha, eu tô orando. Ela, como assim? Só tá escrevendo, tá orando? Eu tô orando, né? Então é lindo, é lindo. E é legal que às vezes você olha ali coisas que você tá agradecendo, que você um dia pediu ao Senhor e escreveu, e você vai olhar com o tempo e fala, Senhor, eu não posso dizer que ficou no 0 a 0, né? Não foi tudo. Não é tudo do nosso jeito, né? Nós temos que ser moldados para receber as coisas do Senhor, mas nunca Deus vai deixar de cumprir algo. Sempre ali tem 4, 5, 6 coisas que nós falamos com o Senhor e se concretizou. E tem coisas que às vezes não concretizou porque faltou a nossa parte. Então, que você possa esse ano começar com Jesus, com Deus, crendo e confiando nele, e não na situação em que nós estamos vendo, a situação em que seus olhos estejam vendo, mas faça como Deus falou, né? Aquela escritura pode ser aí, ó, a sua carta para Deus, pode ser o teu mural para Deus, né? Esse potinho da gratidão para Deus, né? E o pote da gratidão você não vai abrir, né? Deixa lá, Deus sabe. E você pode fazer o pote da gratidão individual para cada um de vocês na sua casa. Eu decidi fazer aqui em comunhão e o respeito de ninguém olhar o de ninguém, né? Tá ali e é pelo temor do Senhor. Então, eu sei que ninguém vai abrir porque é pelo temor do Senhor. Agora, você pode fazer o seu mural, né, particular, seu mural de família, qual que é os planos da sua família para esse ano. E coloca aí, compra um quadro, cola, põe e você vai ver, Deus responde oração. Deus, ele responde quando nós falamos com ele. Ele diz que muitas das vezes nós não pedimos porque nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Então, peça ao Pai, né? Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra do Senhor. Pai, poderoso e santo, obrigada por essa palavra, obrigada pelo seu direcionamento, fortaleça no Senhor Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos passar, Senhor, revista, Senhor, da nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, no nosso lar. Perdoa-nos, Senhor, de toda iniquidade, de todo mal, de tudo aquilo que não é do Senhor. Pai, vai visitando cada cômodo dessa casa, desde o quintal, tudo, Senhor, passa a revista, Senhor, que nada fica oculto aos teus olhos. Aonde tem coisas acumuladas, que às vezes não serve para esse meu irmão, para minha irmã, mas vai servir para alguém. Coisas que é lixo, coisas que não vai mais, né, servir para nada, que seja dado fim, Pai, que seja tirado. Meu Pai, que o espírito, Pai, de Maria Mulambo, espíritos, Senhor, horríveis que têm agido na vida desse homem, dessa mulher. Pai, talvez essa pessoa ela tenha um terreno, ela tem uma casa, mas está lá mal acabada há mais de 10, 20 anos, Senhor. Ah, Pai, no nome de Jesus, que essa pessoa comece a se alegrar, louvar, bendizer, colocar louvores, Senhor, ao Deus Altíssimo, ao Senhor, para que o Senhor venha destravar as finanças. Meu Pai, no nome de Jesus, que ela comece a querer, que comece de pouquinho, que seja um saco de cimento, que seja um piso de um banheiro, que seja devagar, mas que ela comece, Senhor. Tem tantas coisas na internet ensinando a fazer, Pai. Pai, que eles aprendam, que não tem dinheiro para pagar, mas que eles vão lá e aprenda, faça, conserte, Pai. Que eles comecem a cuidar do que eles já têm, Pai, para eles poderem alcançar aquilo que eles almejam, Senhor. Primeiro, o Senhor quer que nós venhamos cuidar, zelar daquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos. Então, Pai, no nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor, que somos um povo, Senhor, inteligente, um povo próspero, um povo que tem o caráter de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.